Paz e graça, irmãos e irmãs. Enquanto a Nathalie, Raquel, é isso, já está aí. Neste mês de abril, mês de Páscoa, temos trabalhado o tema com o título que está nesta série de abril, Páscoa, fomos poupados do sofrimento. Hoje pela manhã nós também fizemos uma reflexão no texto de João, já foi citado aqui pela presbítera Lilian, a ressurreição de Lázaro, e sempre enfatizando naquela ocasião e também nos domingos anteriores, nas mensagens da noite que estão lá no nosso canal do YouTube. Você pode sempre tanto ouvi-la outras vezes, também indicá-la. Então nós aproveitamos a ocasião para, neste mês de abril, falarmos sobre a importância da Páscoa na tradição cristã e na vida da igreja. Não importa os momentos que a igreja viva, sejam eles bons ou muitas vezes de provação, de lutas, o tema da Páscoa precisa, por mandamento bíblico, estatuto perpétuo, ser sempre lembrado na vida da igreja. E neste ano nós estamos fazendo um propósito diferente um pouco do ano passado, mas está permitindo Deus, então nós estamos assim compartilhando com vocês durante todo o mês mensagens sobre a Páscoa, não apenas no domingo passado. Então no domingo de Ramos, preparação para a Páscoa, falamos sobre a importância da Páscoa. Domingo seguinte, ressurreição do Senhor, falamos sobre o sentido da Páscoa. E hoje Deus nos permitiu, mais uma vez, falarmos sobre o sentido da Páscoa. Semana que vem, e depois no último domingo, completando a série, permitindo Deus, nosso amado seminarista Everton também nos trará mensagem atendendo a este tema proposto lá no começo do mês. Na verdade, para ele e para o conselho, proposto lá no mês de janeiro. As séries estão prontas, pelo menos os seus temas, títulos, os textos já separados, e permitindo Deus, a gente vai até junho e depois, inspirando o Senhor, a gente faz uma nova série ou novas séries para o restante do ano. Então abra o texto comigo, pode passar, Nathalie, obrigado. Você já viu durante a semana na rede social da igreja, lá no WhatsApp, também na minha rede do YouTube, na rede social. Na minha idade a gente usa YouTube não, é Facebook. Na minha idade a gente usa Facebook, viu, Guilherme? Pessoal jovem aí, né, Diego? Acho que o Diego já não está nessa fase mais não, mas o pessoal jovem gosta de usar Instagram, né? Eu não consegui mexer com esse negócio de Instagram não, então vai no Facebook mesmo que dá para a gente fazer alguma coisa também. Então, durante a semana a gente já divulgou lá esse título que nós queremos compartilhar com você nesta hora. Você também que de casa nos acompanhe. Então, abra o texto, Filipenses, capítulo de número 3, um trecho apenas deste lindo texto do apóstolo Paulo, a proposta do verso 7 até o verso 11. Belíssima carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a leitura do verso de número 7 até o verso 11. Você encontrou o texto? Amém? Diz assim a palavra: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para quê? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pode passar o próximo slide. Nesta singela ilustração, eu quero chamar a sua atenção para o título da nossa reflexão. O título da nossa reflexão: Páscoa, Deus e a sua graça nos antônimos. Deus e a sua graça nos antônimos.
A palavra antônimo vem uma parte do latim, a primeira parte desse palavrão, né, antônimo, e a segunda parte do grego. A palavra latina no começo é anti, e anti é anti mesmo, ou seja, é o que é contrário, né? Quando você ouve falar anti-palmeirense, há uma grande chance de ser corintiano, né? Quando você ouve falar anti-corintiano, há uma grande chance de repente ser palmeirense, né? Anti-vascaíno, então é isso que vos fala, então é flamenguista, né? Parece que agora vai melhorar lá, né, Marcos? Vamos ver, Deus ajude, né? E nomos vem do grego, que significa lei. Então, antônimo é a lei do contrário. E pode passar. E desculpa, volte lá, Nathalie. Só para você reparar ali, né? Então você tem, eu me lembro de apenas um prato que reúne as duas coisas juntas, quente e frio. E é um prato francês, né? Lembra qual que é, Marlene? Petit gâteau, né? Tem que fazer biquinho, né? Petit gâteau. Fora esse, que é o único que eu me lembro, que se come as duas coisas, né? Quente e frio, a lei dos antônimos, juntos ao mesmo tempo, aí apenas uma ilustração. Imagine um chá das 5, bem quente, lá em Londres, naquele inverno sempre rigoroso. O chá das 5, bem quente. Eu tive um professor irlandês, ele dizia que não apenas a comida tem que ser quente, mas na Irlanda é comum colocar no aquecedor os talheres, pratos e talheres, para quando for então fazer a refeição, além dos pratos e talheres quentes, com a comida quente, você poder por um breve momento saborear a comida quente. E do lado uma taça de sorvete. Imagine, nada a ver. Pode passar. Então a lei dos antônimos é exatamente isso. A lei dos extremos, a lei dos polos, de um lado e de outro, simbolizando sempre distância, ou numa linguagem adolescente, uma coisa nada a ver com a outra, simplesmente os absurdos contrários. Pense nisso. E dito isso, eu convido você para um rápido passeio, para esse trecho curto da palavra do apóstolo Paulo, registrada aqui em Filipenses. Nesse trecho tão curto da palavra, igreja, do verso 7 até o verso de número 11, aliás, na verdade, do verso 7 até o verso 9, Paulo usa a lei de 5 antônimos para falar, presbítero Milton, da grandeza de Deus e da nossa insignificância. Então, para falar da grandeza de Deus, que é um extremo, que é o antônimo da grandeza de Deus, é a nossa fragilidade. E uma fragilidade muitas vezes arrogante, a gente acha que é alguma coisa. Por exemplo, quando Paulo fala, sendo achado nele, não tendo justiça própria, ou seja, a justiça é de Deus. Por que isso é importante, igreja? Aqui aula de teologia, né, Everton? Porque às vezes a gente acha que o nosso mérito é alguma coisa. E não só acha que o nosso mérito moral é alguma coisa, a gente acha que ele pode até quase que equilibrar com a graça de Deus. E Paulo então usa um antônimo para dizer o seguinte: onde há abundante graça, e aqui o louvor ministrou exatamente isso. Essa última canção é maravilhosa, e aqui vou fazer uma pausa. A gente vai ter tempo para olhar para o texto. Fazer uma pausa aqui. Esta canção, a última, aliás, Lília, você disse que não sabia, imagina se soubesse, hein? Imagina se o Ministério do Louvor soubesse essa canção, porque foi bênção, coisa linda. Foi musicado o texto de João, Cleide. Quando João Batista, o batizador, já famoso, viu, igreja? Ele havia batizado milhares de pessoas. Hoje a gente diria um pastor que está atraindo uma multidão. Homem com uma história extraordinária, sua mãe era estéril, mulher de oração, filha de Isabel com Zacarias, fruto de uma profecia, de um milagre. E quando ele cresce, cumpre sobre ele uma profecia de Isaías, e ele começa a batizar, começa a atrair pessoas, e de repente alguém chega a ele e diz: olha, está aí Jesus, o Nazareno. E vem essa frase que marca o antônimo entre quem Deus é e o seu propósito e quem nós somos. Frase histórica, sagrada, registrada no livro de João Marcial. Assim respondeu João Batista: convenha que ele cresça
e que eu diminua. Jesus sequer tinha começado o seu ministério. Jesus não era famoso, não era poderoso ainda, pouca coisa havia feito. Quando João Batista ouve esse nome, ele diz essa frase: convém que ele cresça. Aliás, eu não sou digno, antônimo, eu não sou digno de sequer, prostrando-me perante os seus pés, desatar as correias da sua sandália. Irmãos e irmãs, estamos vivendo um tempo que alguns pastores famosos acham que são maiores do que Jesus. E acham isso porque conseguem com facilidade reunir multidões. E talvez precisam urgentemente ouvir o que não eu digo, mas o que o texto de João diz: convém que Jesus cresça e que nós nos diminuamos cada vez mais, porque nós não somos absolutamente nada. E é isso que o apóstolo Paulo coloca nesse trecho, e eu convido você para mais uma vez acompanhar. Verso 7, Paulo usa então, como eu disse para você, e quero aqui mostrar, chamando a sua atenção, ele usa 5 antônimos nesse trecho tão curto da palavra do Senhor. No verso 7 ele usa o primeiro, porque ele compara lucro, Roberto, com perda, com prejuízo. Tente imaginar, Diego, alguém que vai abrir uma conta virtual para começar a fazer investimento na bolsa de valores. Depois de ter feito ali alguns cursos com esses quase que coachings da economia, e que te dão tantos conselhos e você acredita que vai ganhar dinheiro fazendo aquele tipo de investimento, então ele vai e coloca ali alguns milhares de reais naquela conta virtual e quem sabe naquela aplicação. E quando ele faz isso, quando você faz isso, quando a gente faz isso, espera o quê? Ter lucro. Ninguém planeja, aplicando dinheiro, ter prejuízo. E Paulo então coloca exatamente nesse primeiro antônimo. Ele faz uma relação, Maurício, entre lucro, expectativa de grandeza, de conquista, e o oposto disso, perda, prejuízo. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, ou seja, a expectativa que eu tinha, era de ter lucro, mas isto considero perda. Obviamente ele falava da sua religião judaica, dedicação absoluta, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, um dos mais exigentes, rigorosos no cumprimento do seu dever, e ele achava que isso era algo positivo, era algo que lhe dava lucro, e de repente para ganhar a Cristo ele considera tudo isso que uma perda, um prejuízo enorme. E a palavra aí sugere exatamente isso: investir, tentando obter lucro, investir dinheiro tentando obter lucro, e obtém exatamente o contrário, prejuízo. Verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa, ele usa a palavra aí, sublimidade. Na verdade, a palavra sublimidade pode ser trocada por sobressalência. Então vamos fazer a comparação dos antônimos. Sobressalência com perda. Aquilo que sobra comparado com a perda. Imagine um copo d'água. Então você vai com sede, num dia de calor, um copo duplo, e vai lá, pede para encher de água. E você imagina que aquela água será suficiente para matar a sua sede. E de repente, não foi suficiente, mas você falou: estou satisfeito. A ideia ali do limite, o copo de água diante, por exemplo, de um rio, lembra a ideia de limite. Então o texto grego aqui faz questão de dizer que, na verdade, quando nós estamos diante do Senhor Jesus, não há limite. Mas muitas vezes, para nos facilitar a vida, a gente aparece diante de Jesus com um copo, achando que com apenas um copo dará para sustentar a nossa sede. E aqui uma comparação retórica, a nossa sede espiritual. Quantos de nós estamos apenas com um copo diante do Senhor? E aqui o apóstolo Paulo lembra que, na verdade, para ganhar a Cristo, ele considera a perda, porque
ele troca o copo, aquilo que é limitado, quantidade limitada, por aquilo que é sobressalente, ou seja, porque em Cristo vai haver superabundante graça. Em Cristo sempre vai sobejar. Então ele coloca de novo a lei dos antônimos, aquilo que limita e aquilo que excede. Um pouco mais à frente, no próprio capítulo 3 ainda, Paulo vai falar daquilo que excede, aquilo que é de fato abundante. Abra comigo aí o texto, volte um pouquinho, Efésios, no capítulo 3, você vai perceber do que Paulo está falando sobre a lei dos antônimos, a lei dos contrários. Capítulo 3, veja como o antônimo está presente também na carta de Paulo aos Efésios, quando a gente acha ou se limita a aquilo que é uma quantidade específica, e Deus sempre nos surpreendendo. No capítulo 3 de Efésios, igreja, do 17 em diante, então, diz o apóstolo Paulo no verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para quê? Para poderdes compreender com todos os crentes qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, 19, e conhecer o amor de Cristo, de novo, como eu disse há pouco, aquilo que é sobressalente, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Plenitude em grego também sugere, olha, aquilo que não tem limite. Por quê? Porque está falando de Deus, aquilo que é pleno. Então ele fala aquilo que excede, aquilo que se sobressai, aquilo que sobeja, aquilo que sai escorrendo como a imensidão da grandeza do mar. É disto que o apóstolo Paulo está falando. A graça de Deus é nesse sentido. E o oposto dessa graça é a nossa pretensão de mérito, ou a nossa pretensão aos méritos. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, veja aí o antônimo, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aí diz, a Ele a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A lei dos antônimos. Tudo em Deus. Tudo de Deus, tudo para Deus, nada para nós, nada de nós, nada e muito menos, muito mais, nada por nós, por meio de nós. Ainda no verso 8, Paulo fala de um terceiro antônimo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, de novo, vai dizer, ele vai comparar perda com refúgio. Aqui a palavra, se você, Everton, depois foi fazer a prova dos 9, já que ele já passou na disciplina de grego, né, ele vai descobrir que a palavra que foi traduzida pelo Almeida em português, refúgio, sugere muito mais excremento, com perdão da palavra, mas é o que está no grego aí. E se você pensar então, excremento não de vaca, porque de vaca ainda vira esterco. E lá no grego não dá essa sugestão. É aquilo que você tem que eliminar. O corpo elimina e sanitariamente nós temos que eliminar. Daí a importância de qualquer cidade, sobretudo as grandes cidades, terem um sistema adequado, né, de rede de esgoto. Tem que eliminar mesmo. Pastor, mas onde está o oposto? Onde está aqui o antônimo? Nós nos alimentamos aquilo que nos dá prazer. Nós nos alimentamos, nós comemos. Além do prazer da alimentação, a necessidade de nosso sustento. Então, aquilo que nós consideramos bom, nós comemos, mas por alguma razão biológica, parte dessa alimentação, o nosso corpo diz, olha, não, expele, joga fora, porque isso mata. E tem que ser eliminado. Então veja o contexto em que Paulo está comentando aquilo que poderia ser, Maurício, um mérito humano diante da graça de Deus.
Ele fala, não, diante da graça de Deus não há mérito que se sustente, não há nada que a gente possa fazer, porque Deus é grande, Deus sobra, Ele é majestoso, é glorioso, é poderoso, e nele todas as coisas persistem, porque tudo vem dele. Aliás, esse mesmo apóstolo escreveu isso em Romanos, no capítulo 11 e no capítulo 12. Quarto antônimo, verso 9. Quarto antônimo, no verso 9. Ele diz no verbo tempo passivo, viu, seminarista? E se quiser conferir depois, no grego, auristo, passivo subjetivo. Para você compreender o que eu vou dizer agora, igreja. E se você compreende, compreender mais ainda, porque isso é lindo. Verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Vou repetir, e ser achado nele. Aí a palavra grega significa o seguinte, olha, não foi ele que estava procurando, aí aqui com todo respeito à teologia arminiana. Não é você que procura por Deus, não. Ser achado nele significa voz passiva, ou seja, Deus é que foi ao seu encontro. Aliás, você estava fugindo de Deus. Oposto. Vamos lembrar de Jonas. Jonas foi achado. E quando é que a gente usa a expressão, presbítero Denilson, ser achado? É aquilo que estava perdido. E pensando numa linguagem infantil, de criança brincando, e esconde, esconde. Então ser achado, ou seja, a contragosto do outro, da outra criança, ela foi achada. Porque a brincadeira era de esconde, esconde. E literalmente Jonas estava se escondendo de Deus, fugindo de Deus. E é essa expressão que Paulo usa aqui, Pedro. Então ele diz, olha, eu fui achado nele, eu fui achado em Cristo, eu estava correndo de Cristo, aliás, perseguindo a igreja de Cristo. Esse é o verbo que ele diz, por isso ele usa aqui esse antônimo. Enquanto ele fugia de Cristo, enquanto ele perseguia a igreja de Cristo, ele foi achado. Por isso ele diz, a justiça é dele e não minha. Verso 9, de novo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada, de novo ele fala, na fé. Abra comigo um texto, aliás, não apenas Elias, aliás, Jonas foi achado, Elias também na caverna, se esconde de Deus e de tudo, ele foi achado na caverna. Abra comigo o texto, para você ver o que Deus faz com o diácono Filipe, Atos capítulo 8. Volte um pouco aí, enquanto isso a gente respira um pouco. Atos capítulo 8. Verso 26. E depois o verso 40. Vou esperar você encontrar esse texto, eu quero que você confira. Atos capítulo 8. Você encontrou? Amém? Verso 26, veja. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi, ou seja, ele estava cuidando da sua vida. Deus o encontra, Deus vai ao seu encontro, como foi ao encontro de Saulo, depois ao encontro de Paulo, e depois no verso 40, mas Filipe, olha só, Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Do que fala o texto, ele estava cuidando da sua vida, Deus aparece, Deus o encontra, Deus o acha, e dá a ele uma tarefa, vai a um lugar, porque eu preciso que você vá. É disto, irmãos e irmãs, é deste recurso que Paulo usa de forma brilhante, inspirada em Filipenses, para falar numa comparação entre nós e Deus. Ele usa a lei dos antônimos. Vamos terminar? Verso 9 ainda, quando ele usa a expressão não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
Por isso, irmãos e irmãs, quando Paulo fala não tendo justiça própria, significa que na lei do antônimo é como se você contratasse um advogado, espero que não seja o Everton, porque ele já não exerce mais a tarefa, né, Everton? Há mais de 10 anos. Ele pode te atender noutra tarefa, né? Mas nesta. Então imagina, você contrata um advogado esperando ter uma causa ganha. E de repente o advogado comete ali algum tipo de erro, de equívoco, e ao invés de ganhar a causa, você perde a causa. Então quando Paulo, aliás, né, brincando aqui, né, Sandra, ontem você fazia propaganda, contrata então o Bruno, né? O Bruno está em plena atividade, né? É isso. Espero que, se contratado, não cometa, né, aquela gafe para não perder a causa do cliente, ainda mais se for irmão da igreja, né? Aí fica mais difícil ainda, né? Paulo usa essa lei do antônimo para dizer que muitas vezes aquilo que nós esperamos ser a justiça em favor de nós torna-se contra nós. Às vezes o mérito humano tem esse tipo de fundamento. A gente acha que merece alguma coisa diante de Deus. E quando Deus mostra a sua glória, a gente tem aquela chamada frustração, que daqui a pouco a gente vai ler o texto de Jó e ver quanto isso fica claro. Vamos terminando nesta introdução e quero que você abra mais uma vez o texto de Efésios, só que agora lá no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4, verso 13. E aí vem a expressão da música, que há pouco louvamos a Deus, convém que Ele cresça e a gente diminua, quando nós falamos em justiça, a justiça de Deus e nunca a nossa justiça. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade ou estatura, à medida da estatura da plenitude de Cristo em nós. Por isso, irmãos e irmãs, para a gente terminar, eu quero compartilhar com vocês 3 momentos só desse texto que fala ao nosso coração nesta noite. Primeiro deles, vamos falar ainda de antônimos, mas pensando, por exemplo, na sensação de conforto quando nós, de fato, nos submetemos a Cristo. Vamos falar de conforto. Quando nós, de fato, abrimos mão de todo o recurso da nossa vida e seguimos o beabá do que significa conversão, arrependimento. Convém que ele cresça, então prostra-se diante do Senhor e deixa que Ele governe a sua vida. Mas não é algumas áreas, não são algumas áreas da sua vida, não. Todas as áreas da sua vida. É isso mesmo que você ouviu, todas as áreas da sua vida. Deixar Cristo dirigir todas as áreas da sua vida. Tente imaginar a situação de conforto. Porque quando a gente está administrando a nossa vida e em alguma área está dando sucesso, está dando certo, a gente infla o peito e fala, eu sou o cara, que coisa boa. A sensação de poder, de empoderamento. Mas quando começa a ruir, quando começa a dar tudo errado, aí vem o antônimo, que é o quê? O desconforto. E por quê? Convém que a gente, crescendo à medida da estatura de Cristo, ou seja, estatura significa maturidade. Aqui não é tamanho, não. Maturidade. Aquele que tem o conhecimento que excede todo o conhecimento humano. Paulo acabou de dizer isso em Efésios. Por que não a gente buscar essa sensação de conforto e abrir mão do nosso comando, de tudo da nossa vida, e deixar que Ele conduza a nossa vida? Abra comigo o texto de Jó, que há pouco disse. Jó no capítulo 42. O desafio nesse primeiro momento é a gente abrir mão do comando da nossa vida em busca de conforto, sensação de conforto, permitindo que Cristo seja, na verdade, à medida da sua estatura, Ele seja o comandante de toda a nossa vida. Abra então o texto de Jó, vizinho último da esquerda de Salmos,
lá no final do livro, o 42. Veja também nesse texto, no 42, a relação que você pode entender de antônimos. O Jó, que se achava no começo do livro um homem bom, justo, cumpridor dos seus deveres, um bom crente. E diante de tudo o que aconteceu, o desconforto que ele teve que administrar na sua vida, ele chega à conclusão de que, na verdade, a vida dele só se tornou de fato boa, abençoada, quando ele renunciou, Marcial, o comando de tudo da sua vida e permitiu que Deus o fizesse. No 42, a partir do verso 1. Então respondeu Jó a Deus: bem sei que tudo podes, veja a lei dos antônimos aí, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei daquilo que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, para que eu pudesse compreender. Ou seja, eu estava achando que podia falar com Deus no tete a tete, de igual para igual. É isso que Jó está falando. Era coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, dizia assim Deus para mim. Verso 4, escuta-me, pois havias dito, e eu vou te falar. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia, Deus. Verso 5, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, veio a ideia aqui do contraste. Agora os meus olhos te veem. O que nós vemos quando estamos diante da glória de Deus? Nós vemos a grandeza de Deus. E nós tememos a Deus. Aí a ideia do tremor e temor a Deus, que venho aqui já há alguns domingos falando. Então Jó fala exatamente isso, verso 5, eu te conhecia só de alguma experiência humana, mas agora os meus olhos contemplam a tua glória. Verso 6, por isso me abomino, e aí me arrependo no pó e na cinza, ou seja, eu prostro e boto a minha boca no pó de vergonha, de achar que eu sabia alguma coisa, de achar que eu pudesse administrar as coisas da minha vida, o meu casamento, os meus filhos, a minha empresa, a minha vida espiritual. Então é isso, ou é a esta conclusão que Jó chega. Diz, não sou capaz. Por isso, presbítera Marlene, o desconforto de Jó cedeu lugar ao conforto. E quando isso acontece? Quando ele renuncia o comando da sua vida, sobretudo espiritual, e diz, tu, Senhor, é quem sabes todas as coisas. Amém? É disso que Paulo fala, igreja, em Filipenses capítulo 3. Não só em Filipenses, em praticamente todas as suas cartas. Um segundo momento, sensação de segurança quando deixamos o quanto antes esse comando. Por que dizer isso? Porque às vezes você, se porventura estiver impactado com a palavra que você está ouvindo aqui em Filipenses, talvez agora você esteja mais propenso a reconhecer isso. Mas quem sabe amanhã você já mude de ideia. Na terça mais ainda, na quarta mais ainda. E quem sabe o mês que vem, já esqueceu essa mensagem, você continua sendo o governo da sua própria vida, das suas coisas. E vem aqui para você um desafio, não faça isso. Renuncie à segurança da sua vida. Aí a mensagem da Páscoa, Jesus disse, aquele que perder a sua vida, ganha. Aquele que ganhar, perde. Percebe a relação que ele faz? Porque a nossa pátria não é aqui. Por isso, irmãos e irmãs, uma mensagem presbiteriana, não tem problema que o domingo de Páscoa passou. Porque a igreja no modismo, muitas vezes, domingo de Páscoa foi domingo passado. Na tradição cristã, como falei pela manhã, presbítera Lilian, são 7 semanas dedicadas à Páscoa. 7 vezes 7, 49. E no 50º dia desce o Espírito Santo em Pentecostes. E por isso, na tradição presbiteriana, nós valorizamos tanto o mês da Páscoa. Mensagem que não pode ser esquecida. E ela é esquecida muitas vezes quando, contrariando o conselho de João Batista, que nós cantamos há pouco a música,
alguns que querem ser mais populares, poderosos, pastores, do que o próprio Senhor Jesus. Por isso, a necessidade dessa lei dos contrastes, ou lei dos antônimos, de que fala o apóstolo Paulo. Abra comigo o texto de Mateus, capítulo 26. Quando Paulo fala para prevalecer a justiça de Deus, não tendo justiça própria, eu vou mostrar para você, convidando você para relembrar o texto belíssimo, um texto pascal, Mateus 26, versos 38 e 39, para você perceber por que a justiça de Deus é gloriosa e a nossa, muitas vezes, humilhante, na maioria das vezes. Mateus 26, versos 38 e 39. Onde está a justiça de Deus? Verso 38. Então lhes disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Até aí, presta atenção aqui. É desta justiça que Paulo está falando e que agora ele tem plena consciência quando ele foi achado por Cristo. Quando o apóstolo Paulo, Leila, compreende o que Deus foi capaz de fazer para mostrar não apenas justiça, mas amor por nós, Paulo renuncia a essa pretensão, muitas vezes, desculpa a expressão, estúpida, de achar que a gente acha, de que a gente sabe alguma coisa ou que a gente merece alguma coisa. Por isso Paulo usa essa lógica do antônimo, que a glória de Deus revela a nossa estupidez, a nossa pretensão descabida, a nossa vida muitas vezes de pretensão humana, que significa pecado. O final de todo mérito humano, sempre dizia Agostinho, deságua no pecado. Dizia ele, omnia peccata per superbia incipit. Todo pecado começa na soberba. Por quê? Porque ele se apresenta como mérito. Não, eu cumpro o meu papel. Eu sou um bom religioso, um bom fariseu. Hoje pela manhã vimos o rei Ezequias. Não era fariseu, era um rei, ungido por Deus, crente. Ele fala isso. Senhor, eu não. Sou teu servo íntegro, tu conheces o meu coração. Tem tanta gente, aqui já é a palavra minha, né? Tem tanta gente ruim que podia morrer, mas eu, Senhor, às vezes em nome do mérito da nossa conduta correta, religiosa, responsável, ministerial, a gente acha, como eu disse pela manhã, e aqui repito, que pode dar carteirada em Deus. Senhor, olha, será que o Senhor está certo em não atender a minha vontade? Por isso, o apóstolo Paulo usa a lei dos antônimos. A glória de Deus, irmãos e irmãs, revela a nossa pequenez. Como diz o profeta Isaías, revela que nós somos um verme. Desculpa a expressão, mas é o que disse Isaías no 41. Nós não somos nada diante de Deus. Por isso ele fala, não ter justiça própria. Onde está o texto? De novo, volte para lá. Vamos terminando. Filipenses, no capítulo 3, o verso 9 da nossa reflexão nesse segundo momento. Ser achado nele. Enquanto eu achava que eu era um bom religioso, perseguindo a igreja, da tribo de Benjamim, fariseu, um melhor dos crentes na tradição judaica, eu achava que era alguma coisa, e de repente eu estava, na verdade, fugindo de Deus. E Deus me achou, Deus me encontrou em Cristo Jesus. Por isso Paulo aqui traz exatamente essa mensagem, verso 9, grava ele no seu coração, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o quê? Senão a que é mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Sim, a glória é dele, foi ele quem fez. Vamos terminar. Sensação de glória
na esperança, um terceiro momento. E cuidado para essa glória não se transformar em humilhação. Verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, e aí conformando-me, ou seja, Paulo usa ali a linguagem muito clara, ou seja, tomar a forma. Fazer aspas aqui, tá? Imagina um filme recente que foi, inclusive o ator principal foi indicado ao Oscar de melhor ator nos Estados Unidos, em Hollywood. Aquele filme onde o ator precisou ficar gordo. Vocês viram falar sobre ele? Né? Isso. O filme com o título A Baleia. E é impressionante. Eu não sabia nada daquela história. Quando eu vi pela primeira vez o anúncio, o filme, e eu olhei para aquele ator, né? E falei, de fato, é uma pessoa obesa. Aí depois, semana seguinte, que eu fui ver que estava dando polêmica, e que eu fui ver que o cara, na verdade, era magro. Mas, assim, foi um trabalho de arte, né? Tão bem feito, profissionais que fazem isso, de modificação do corpo, que, de fato, a pessoa ficou perfeitamente, né, obesa, se é que a gente pode falar isso, né? Mas ela ficou bem gorda para atender aquela demanda, a demanda daquele filme. Então, conformar é exatamente imitar ao outro, de tal modo que você fica semelhante. Então, Paulo usa essa expressão para dizer o seguinte, olha, eu vou me conformar à morte de Jesus. Vou me conformar à morte de Jesus. E por que Paulo diz isso, Sandra? Para ele concluir no verso 11, que diz, porque conformando-me à morte de Cristo, de algum modo, alcançar o que, igreja? A ressurreição. Irmãos e irmãs, igreja, presbítera Lilian, essa é a mensagem da Páscoa, que deve ser pregada todo ano, pelo menos 7 semanas consecutivas. Para a igreja não se cantar com coisas que muitas vezes pastores que se acham maiores que Jesus estejam fazendo. Porque a mensagem da Páscoa é aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É isso que Paulo está dizendo também nesta carta. Conformando-nos à morte de Jesus, porque fazendo isso, irmãos e irmãs, lá naquele último dia, nós vamos também nos gloriar no quê? Na ressurreição de Jesus. Vamos terminar? Abra o último texto, prometo, e é mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15, o que Paulo disse sobre essa conformação à morte de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, último texto, e nós então terminamos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 e seguintes. 1 Coríntios 15, 20 a 26. Você encontrou? Amém? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo é o penhor, Ele é a garantia de que nós, irmãos, mensagem de Páscoa, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós ressuscitaremos. Nesse, por exemplo, problema de gente que dá nó, eu conheci um presbítero da pastora Alessandra, lá em Guarulhos, presbítero Marcelo, e ele dando um testemunho, porque entrou num drama e quase perdeu um carro, um Corolla, Marcos, quase perdeu um carro de um alto valor por um desses golpes de internet, e aí ele falou que foi exatamente a garantia, e aí lembrei disso, né? A garantia do documento autenticado em cartório, e com aquela lei agora mais recente ainda, que assim que você autentica ali no cartório, a sua assinatura autenticada, o cartório mesmo já comunica para o Detran e já aparece lá, ó, anúncio de venda. Aliás, comunicação de venda. Foi por esta causa que ele não perdeu o carro dele. Por pouco, né? Por que eu lembrei disso? Quando Paulo escreve aqui, a ressurreição de Jesus, presbítero Milton, é a garantia, já está autenticado, é a garantia de que os crentes que nele creem, no último dia também ressuscitarão, amém?
Essa é a mensagem da Páscoa. Por isso nós precisamos nos conformar à morte de Cristo, sofrer na morte, como Cristo sofreu na sua morte. E não há como a igreja fugir da mensagem do sofrimento, que é a série do mês. Não há como ela fugir da mensagem do sofrimento. Porque sofremos nesta vida, inclusive do peso da morte física, para não sofrer eternamente, redundantemente falando agora, o sofrimento do inferno. Como disse Jesus e tem repetido aqui há alguns domingos: temei aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma, aonde? No inferno, ou para o sofrimento eterno. Verso 2: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vida. A expressão clara aí: os que são de Cristo. Os que são de Cristo. 23, aliás, 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E por último, verso 26. E o último inimigo a ser destruído é o quê? É a morte. Esta é a Páscoa, irmãos e irmãs, não mais a libertação do Egito. Esta é a Páscoa que os cristãos comemoram. E por que 7 semanas? Porque lá naquele dia, no 50º dia, quando o Espírito Santo desceu, queimou o coração da igreja e queimou também o seu coração, e é ali que você foi convencido. O seu nome está anotado também naquele livro, e naquele último dia você ouvirá: vinde, bendita de meu Pai, vinde, bendito de meu Pai, recebei por herança o reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Amém? Que Ele assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.